Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o canal Palavra Viva. Hoje, nesta reflexão, iremos falar sobre o tema Por que devemos vigiar? O texto que eu quero tomar como base está inserido no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo 40, que nos diz assim: E voltando aos seus discípulos, os encontrou dormindo. Então lhes disse: Não pudestes vigiar nem uma hora comigo? Amados, na última noite, antes de sua crucificação, na última Páscoa, depois de ter instituído a Santa Ceia, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Acompanhado de seus discípulos, ele se dirige para orar no jardim do Getsêmani. Chegando no Getsêmani, ele ordena que alguns dos seus discípulos fiquem sentados em algum lugar e depois ele se distancia um pouco mais, se reservando, mas ele chama Pedro, Tiago e João para ir com ele. A Bíblia, ela entra em detalhe sobre alguns fatos que aconteceram antes da sua prisão. Ali no Getsêmani, Jesus, ele orou ao Pai com a sua alma angustiada. No jardim do Getsêmani, Jesus, ele orientou os seus discípulos, os advertiu a respeito de alguns assuntos. Lá no jardim do Getsêmani, Jesus curou o soldado Malco, que havia sido ferido pelo apóstolo Pedro, que na intenção de impedir a prisão de Jesus, ele desembaiou a sua espada e feriu o soldado. Mas também ali no jardim do Getsêmani, Jesus se entregou nas mãos daqueles soldados que ali foram para o prender. Dentre os fatos que aconteceram, que a Bíblia registra ali do jardim do Getsêmani, antes da sua prisão, eu quero destacar o que aconteceu com Jesus e os discípulos. Quando Jesus estava orando, Jesus, por duas vezes ao retornar da oração, ele encontrou seus discípulos dormindo. Então ele faz uma pergunta para os seus discípulos: vocês não podem ou não puderam vigiar nenhuma só hora comigo? Jesus, ele vai fazer uma advertência aos seus discípulos a respeito da oração. Quando nós lemos a palavra de nosso Deus, nós vamos compreender que em todo o seu ministério, Jesus, ele deu exemplo, inclusive ele foi vigilante. E para falar de vigilância, eu gostaria de citar pelo menos três principais razões. Sim, quero pontuar três razões pelas quais devemos estarmos em vigilância. No mesmo texto, porém, no versículo 41 do capítulo 26 deste Evangelho, segundo escreveu Mateus, Jesus, continuando sobre este assunto, a falar com os seus discípulos, ele diz para os seus discípulos: vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amados, observe que quando Jesus vai falar para os seus discípulos, um dos motivos por que eles devem não somente orar, mas também estar vivendo uma vida de vigilância ou em constante vigilância, uma das razões é porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Jesus vai falar ainda no mesmo texto dizendo, para que não entreis em tentação. Então, por que eles deveriam vigiar? Para que eles não entrassem em tentação. E por que eles entrariam em tentação? Porque a carne é fraca. Então, primeira razão por que devemos vigiar é por causa da tentação. Quando nós lemos a Bíblia, vamos entender que somos tentados 24 horas por dia, não somente nós,
mas os homens, grandes homens de Deus, em toda a história bíblica foram tentados. Eu posso citar 2 exemplos, por exemplo, para resumir, nós podemos citar José, o moço José, ele foi tentado e para não pecar contra Deus, ele teve que fugir, daquela tentação, e por fugir da tentação, quais foram as consequências? Ele foi caluniado e então lançado na prisão, mas ele não pecou contra Deus, porque na tentativa de fugir, ele estava vigiando. Quando nós lemos a história de Davi, um homem que foi um dos reis que se destaca entre todos os reis que se passaram sobre a nação, um homem que teve grandes conquistas, um homem que a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus, o próprio Deus falou isto, mas Davi, infelizmente, em algum momento da sua vida não vigiou. Quando a Bíblia diz que em tempos de guerra, os reis estarem na guerra, mas Davi não estava na guerra, Davi estava em casa, Davi estava à toa, com a mente desocupada. Aí mora o perigo. Quando nós estamos à toa, com a mente desocupada, precisamos vigiar. Davi não vigiou e então ele cometeu o pecado de adultério e depois premeditou a morte de seu servo, que era o esposo da mulher chamada Betseba. Amados, devemos vigiar. Jesus disse para os seus discípulos: vigiai para que não entreis em tentação. A tentação, eu entendo que nós podemos ser tentados pelo menos por 3 coisas. Somos tentados pelo mundo, somos tentados primeiro pela carne, somos tentados pelo mundo e somos tentados pelo diabo. Jesus disse que a carne é fraca, então a carne, ela só se inclina para as coisas que desagradam a Deus. Esta carne faz parte da nossa natureza pecaminosa. Se não vigiarmos, podemos pecar, podemos destruir a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos vigiar. O diabo, a Bíblia diz que ele também nos tenta, pois ele tentou o próprio Cristo, lá em Mateus capítulo 1, ele tentou de todas as formas fazer com que Cristo pecasse e cedesse àquela tentação. O mundo nós somos tentados. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Romanos capítulo de número 12 e o versículo de número 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia nos diz, irmãos, que devemos vigiar. Segunda razão porque nós devemos vigiar porque o apóstolo Pedro nos diz, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: vigiai, pois, sede sóbrio e vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, ungindo como leão, buscando a quem possa tragar. Por que devemos vigiar? Primeiro, por causa da tentação. Segundo, porque nós temos um adversário. Existe alguém que quer ver a nossa queda, e não somente quer ver a nossa queda, mas quer nos destruir. Esse alguém não é o seu vizinho, não é o seu patrão, esse alguém não é o seu irmão, não, esse alguém se chama o diabo, que a Bíblia diz que é o inimigo das nossas almas. Quando Paulo escreveu a sua carta à igreja dos Efésios, no capítulo 6, falando sobre as armaduras, Paulo vai dizer, lá no versículo 12, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes infernais. O diabo quer nos destruir, mas a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos,
que devemos vigiar. A palavra de Deus também nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tome cuidado, vigie no seu trabalho, em casa, na rua, na vizinhança, aonde você estiver, pois nós somos monitorizados 24 horas por dia pelo diabo. Guarde uma coisa, eu sempre digo, eu sempre falo em alguns ensinamentos e quando estou conversando com alguns irmãos, que o diabo ele tem uma ferramenta certa para cada pessoa, de acordo com a fraqueza, com as limitações e com as dificuldades que nós como seres humanos temos em algumas áreas das nossas vidas. O diabo ele sabe muito bem onde é o nosso ponto fraco, então ele vai investir exatamente neste ponto para tentar nos destruir. Em terceiro e último lugar, eu quero citar por que devemos vigiar. Primeiro lugar, por causa da tentação. Segundo lugar, porque o diabo quer nos destruir. Alguém quer ver a nossa queda. Em terceiro lugar, porque devemos vigiar. A palavra de Deus nos diz que a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja. Quando nós lemos Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus vai falar a respeito do arrebatamento da igreja. E como homem ele vai dizer para os seus discípulos e para as pessoas que ali estavam lhe ouvindo, ele vai dizer: portanto vigiai, porque não sabeis o dia, porque não sabeis a hora. Nesse texto que eu citei, Jesus vai dizer assim, vai dizer, portanto, a respeito, vigiai e orai, porque aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Lembrando aos irmãos que quando Jesus diz que nem o Filho do Homem sabe o dia e a hora, ele estava se referindo a ele mesmo. Jesus estava falando como homem, Jesus não sabia qual era o dia do arrebatamento da igreja, qual era o dia da sua volta. A palavra de Deus nos orienta, irmãos, lá no Evangelho em Marcos, capítulo de número 13, versículo 37, Jesus diz: as coisas que eu vos digo a todos, vigiai. Meus amados irmãos, que nós possamos vigiar. É tempo de vigiar, é tempo de estar atento. Veja os sinais, veja os acontecimentos, quantas pessoas estão se esfriando na fé, quantas pessoas, porque não vigiaram, estão destruindo as suas vidas. Pessoas que levaram a vida toda para construir uma família, para construir os seus sonhos, seus projetos, e em questão de milésimos de segundo, porque não vigiaram, terminaram caindo, terminaram pecando. Meus amados, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos vigiar. Fique com esta palavra, que Deus em Cristo te abençoe, em o nome de Jesus.